Bom dia, Bússola do Saber ao vivo, 11h47 agora. Vamos começar mais uma live e hoje nós vamos debater o mundo complexo que a gente vive, a necessidade do aprendizado contínuo e especificamente sobre as soft skills. Vamos discutir aí as soft skills, porém nesse contexto de mundo complexo, cheio de modificações, mudanças cada vez mais rápidas. A gente tem a necessidade aí de se adequar às novas realidades e a gente vai falar, contextualizar, conversar com o professor Darlan, que já deve estar chegando aí. O Instagram não está entregando muito bem agora. Vamos ver se o pessoal está entrando. Esperar o professor Darlan aí. E a gente vai falar então sobre as soft skills, porém nesse amplo contexto do mundo complexo que a gente vive hoje, ok? Vamos aguardar. Vamos ver como que vai seguir aí a entrega, ok? Acho que a gente vai começar agora, professor Darlan entrando. Semana que vem já temos uma convidada especial, já vai fazer uma live com, vamos ver, com mais uma profissional da área, tá tudo certo, combinado, só vamos conferir aqui, fazer os últimos ajustes, e aí semana que vem nós temos aí mais uma convidada para a nossa live. Bom dia, Darlan. E aí? Bom dia, tudo bem? Beleza? Me enxergando aí, me ouvindo? Tranquilo? Bom demais! Estamos aí para mais uma live, né? Vamos apresentar a Bússola do Saber rapidinho aqui. A ideia é a gente discutir na comunidade da educação física, essa comunidade regional aqui, principalmente do estado do Tocantins, ideias, assuntos, disseminar conhecimentos. Já temos algumas lives gravadas aqui, alguns convidados confirmados para a semana que vem e para as próximas 2 semanas seguintes. E então, se você quer fazer parte aí, tem algo a ensinar, gosta dessa ideia da comunidade, venha fazer parte com a gente. E hoje a gente separou um tema aqui para a gente discutir. Se você quiser, digite alguma coisa aí, participa com a gente. A gente vai falar sobre esse mundo complexo que a gente vive, mudanças complexas, numa velocidade muito grande, a necessidade de aprender a aprender, esse aprendizado contínuo, e o que está em voga aí nesses últimos tempos são as soft skills, né? A gente vai falar de tudo e as soft skills nesse cenário. Fala aí, Darlan, tá tudo certo por aí? Mandando os convites aqui para a galera. Ah, ótimo. Então, pois é. Bússola do Saber é um exemplo das soft skills, né? Que a gente está começando a fazer esse projeto aí, né? Legal, como o João falou, a gente já tem pessoas agendadas aí para os próximos dias. E a ideia é unir os profissionais de educação física. E essa temática que a gente vai abordar hoje é interessante porque, assim, de certa forma, essas habilidades, né? Depois a gente vai falar o conceito aí de hard skill e soft skill, elas, pelo menos ao meu ponto de vista, né? Apesar do João mandar mais nesse trabalho aí, né? Nessa temática, mas ela tem uma intenção também de ser interdisciplinar, né? Então pode ser que daqui mais para frente a gente traga outros profissionais de outras áreas. Inclusive isso é uma habilidade soft skill, né? Essa relação interpessoal, interdisciplinar. Então espero que vocês gostem. Se tiver dúvidas ou perguntas, fiquem à vontade. Aperta aí o coraçãozinho, aperta o aviãozinho, manda pro pessoal aí pra gente bater um papo bem legal. Quem quiser participar também, né? Fique à vontade, né? Muito bem, então, eu tenho observado, depois que a gente vai ficando mais experiente, né? Eu tenho observado que as necessidades realmente vão mudando de acordo com a nossa carreira. A gente que trabalha na área acadêmica, forma profissionais, a gente observa que
pessoas que nem eram tão boas estudantes, conhecimento técnico, mas tinham uma habilidade ali de juntar pessoas, de se comunicar, de falar tranquilamente, de resolução de problemas complexos de forma simples, começavam a ter vantagens. E aí, eu, a cada momento, como sou professor, né, e o professor tem que ser parece que tem um termo, né, aprendedor, antes de ser professor, tem que ser um eterno aprendiz, e aí eu fico observando e aprendendo com a parte mais hard, com a parte mais soft. O que está acontecendo no mundo? Onde as pessoas estão tendo vantagens? Onde que eu estou ficando para trás? E esse bate-papo de hoje é interessante. Porque a gente não vai falar só sobre os soft skills, né? A gente vai falar de tudo e também os soft skills. Nesse momento, por exemplo, eu estou retornando a um conhecimento muito hard skill, muito duro. Eu voltei para a fisiologia, estou estudando o Guyton de novo. Então, assim, a gente tem que desenvolver o soft e o hard, e o soft e o hard. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Como aprender a todo momento, com esse equilíbrio, e entendendo o mundo, compreendendo como que está, onde a gente está inserido, onde a gente está tendo desvantagens, como a gente pode contribuir. E, como o Darlan já falou, aqui o Bússola é uma forma da gente treinar essas habilidades tão necessárias para o profissional do futuro, né? A gente observa que a gente convida alguns profissionais para virem aqui. Ah, você pode vir fazer uma live com a gente? Ah, não. E você percebe que a pessoa não tem o conhecimento, mas não tem a habilidade de falar, de se comunicar de forma virtual, de se expor. Então, são habilidades que a gente está desenvolvendo também, né? Dois pontos importantes que você falou. A gente tem percebido, né, profissionais não altamente especializados ou altamente técnicos, eles têm conquistado espaços por essas outras habilidades, né, que são chamadas aí as soft skills. E isso aí parece que não só na nossa área, né? A gente viu muito na nossa área, educação física, mas parece que em todas as áreas, né? Então, muitas vezes, eu critiquei um blogueiro fitness, apesar da crítica maior ser a questão técnica, mas o cara é capaz de juntar... Outro dia eu estava olhando uma live aí, Karina Borba, eu acho, 2.000 pessoas fazendo treino online. Lapa Team, o cara lá de São Paulo, é do Rio, tá ganhando 500 mil por mês porque saiu da academia, abriu um telão e dá aula online para milhares de pessoas. Então, assim, são coisas muito além da técnica. O outro ponto é que a técnica, como o João falou, é difícil a gente conciliar as duas, mas eu vejo que a gente tem que aprender as duas juntas, né? Porque, assim, a hard skill, que é a capacidade mais técnica, a gente, por nós, né, por sermos acadêmicos, por graduação, a gente já aprendeu, né? Então, muitas vezes, e hoje, com essa virada de chave, com a pandemia, eu tenho visto muito curso técnico. E às vezes, eu já comprei, né, já até dei a senha pro João, porque assim, para ver se tem alguma coisa diferente. E, cara, não tem muita coisa diferente do que a gente já aprendeu. Óbvio que algumas coisas vão mudando, né? A questão do lactato, então, já que estamos na educação física, mudou algumas coisinhas, mas assim, não tem grandes mudanças. Então, a gente precisa mesmo, obviamente, fixar esse conhecimento mais técnico. E aí, assim, como o João falou, ele está retornando à fisiologia aí, e nós damos aulas, a gente sempre que vai dar uma aula, a gente dá uma estudada. Então ou seja, a repetição vai fazendo que essa técnica fique mais acessível. Eu falo acessível no sentido de você conseguir falar, dar aula tranquilamente, sem material, sem nada, aplicar, né? E essa outra parte das soft skills, a gente realmente tem que aprender. Então eu lembro na época de graduação, tinha um colega, o Acácio, Augusto deu um bom dia aqui, é um colega dessa época. Ele
a gente falou assim, não, a gente já fez o Capital Fitness 5 vezes, e é a mesma coisa, não muda nada, só muda a música, né? Aí eu falo, rapaz, pior que é, não muda nada. Aí ele falou, vamos começar a fazer curso de marketing, fazer curso de outras áreas, para ver se a gente consegue englobar e ter um bom profissional, como a professora falou aí, ó, orgulho do meu profissional. Mas assim, a ideia é juntar esse processo, né? E não é algo fácil. E graças a Deus, assim, essa questão interpessoal, né? Eu e o João, a gente estava conversando, como é que a gente se encontrou aqui, né? O cara lá de Gurupi, Brasília, Palmas, juntou tudo. E na realidade foi um momento num café, da gente conversando. Eu acho que aquele momento foi importante pra gente, né? A gente ficou, acho que até umas 2 horas da tarde, até umas 6, só conversando, tomando café e ideias. E isso é uma habilidade, né? De conversar, conhecer pessoas, agregar, né? Então, o segredo é esse. Ter os dois conhecimentos, a hard e a soft skills, e ir treinando, né? E outra coisa, às vezes o mundo hoje traz muito essa questão da ansiedade. E às vezes a gente fica querendo aprender mais, muito, e às vezes não aprende nada. Você tem que ter essa harmonia, mas também tem que dosar isso aí, porque senão, sérios problemas, né? Muito bem, você tocou num assunto interessante, né? A ansiedade, a gente às vezes estuda e não se joga, né? Nos últimos anos, eu tive essa oportunidade de, depois do doutorado, me jogar no empreendedorismo, no virtual, e foi essa proposta mesmo. Chega de teoria, vamos se jogar. Aí eu observei que realmente o pessoal valoriza isso. Primeiro faz, depois reflete e faz de novo. Então, é uma habilidade, né? E acho que só para deixar claro acho que já ficou claro, mas deixar mais claro ainda o que são hard skills e soft skills. Hard skills são as habilidades técnicas, conhecimentos, teorias, fórmulas, a fisiologia, a biomecânica, a angulação do movimento, o conhecimento fisiológico, patológico, as alterações antropométricas, conhecimento técnico mesmo. E as soft skills a gente vai elencar aqui algumas habilidades mais interpessoais, mas seria isso, nessa interpessoal, habilidades interpessoais. Então, a gente observa que eu estava conversando com um amigo meu há muito tempo atrás. Algumas vezes a gente é contratado pelo nosso currículo. Algumas vezes a gente é contratado ou valorizado pela nossa história. Às vezes a gente é contratado sem ninguém saber do nosso currículo. Então, como é interessante, né? Às vezes a hard skills importam, às vezes o seu diploma importa, às vezes ele não importa, e a gente tem que aceitar isso. Em um ambiente é valorizado, em outro ambiente não, e a gente tem que saber se comunicar muito bem com o nosso nicho, com o nosso público-alvo, com quem a gente está se comunicando. Então, dependendo da onde você atuar, se for na área acadêmica e no personal, por exemplo, são atuações diferentes que exigem habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. O nicho, o personal é bem interessante, né? Porque é um prestador de serviço praticamente. Então, dependendo do nicho, as habilidades são totalmente diferentes, né? Para uma pessoa que quer desenvolver muita massa muscular, o conhecimento técnico é muito mais importante, porque aquela diferencinha talvez faça a diferença na vida da pessoa. Enquanto a maioria das pessoas querem mais fazer atividade física mesmo, tá lá 3, 5 vezes por semana, num ambiente agradável, tendo os benefícios da atividade física, os benefícios globais da atividade física, sem se importar com aquele 1 centímetro a mais de braço, ou 1% a menos de gordura. Então, dependendo de onde você atua, mesmo atuando na academia, como personal, por exemplo, um público-alvo demanda uma
uma skill, uma habilidade diferente. Pois é, você comentou aí, conversando com seu colega, eu lembrei de uma situação que eu presenciei, de um comentário que eu estava vendo num treinamento, não era sobre soft skills, né, mas sobre algumas outras habilidades. E o cara falou bem assim, né, muitas vezes o funcionário é contratado pela sua capacidade técnica e é demitido por sua capacidade que não tem nada a ver com a técnica, relação interpessoal, né, pelas soft skills. Então é meio incoerente esse processo, né? E eu tenho percebido que o mercado tem mudado e realmente, assim, essas habilidades que a gente está comentando aqui, né, por alto e tudo mais, se a gente não desenvolvê-las, a gente está fadado a estar fora do mercado. E aí entra outro ponto que às vezes eu fico imaginando, é o seguinte, é que a gente é altamente especializado na educação física. Só que, como que eu posso usar o meu conhecimento associado a outro para chegar ao objetivo de uma empresa, chegar ao objetivo de uma academia, chegar ao objetivo de uma faculdade ou de outro empreendimento de outras áreas. E por outro lado, isso me puxa também o gatilho para a questão de outra habilidade, que é a criatividade. A gente só consegue fazer essas coisas se a gente exercita a criatividade, né? E aí eu lembro, vou puxando as coisas, né? E aí eu lembro do curso que eu fiz com o Murilo Gun de criatividade. E lá justamente ele falava das habilidades do futuro, né? Então, assim, a partir daquele momento eu abri os olhos e, obviamente, cada um tem sua velocidade, né? Mas eu tenho pensado muito, tenho tentado aprender novas habilidades por isso, né? A pessoa é contratada por sua capacidade técnica e demitida por outras capacidades, né? A soft skill não tem nada a ver com o que ele foi contratado. E isso é meio incoerente. Então, o novo profissional hoje precisa se atentar para soft skill, para essas habilidades extras, né? E aí, quais são essas outras habilidades, né? Eu e o João estamos fazendo uma habilidade aqui que era muito punk para nós. É justamente aqui, ó, tete a tete, câmera, live, ao vivo. Então a gente começou conversando no WhatsApp, e aí eu falei, João, que tal a gente mandar mensagem fazendo um vídeo com o nosso celular? Aí eu falei, legal. E aí eu acho que a partir disso, né, a gente foi quebrando o gelo, fez a primeira live todo nervoso, aí depois veio a segunda, aí já veio o convidado, e agora a gente já está mais tranquilo, né? Então, assim, o grande recado que a gente quer deixar aqui também, nesse sentido, é que você comece a arriscar, né? Tem um livro chamado Risco Calculado, de um neurocirurgião norte-americano famosão, né? Então, assim, fazer cirurgia no cérebro é arriscado pra caramba. Só que é um risco calculado. Tem outro livro chamado também Teste, mas Teste Pequeno. Ou seja, né, é calculado ali, é pequeno, vai gastar muito, testa, vai melhorando suas habilidades e vai crescendo aos poucos. Né? Não pode parar, é que nem bicicleta. Parou de pedalar, cai. Muito bem. No meio da sua fala eu lembrei de várias coisas, vou tentar lembrar aqui. Quando você disse que a pessoa é contratada pela hard e demitida pela soft skills, né? Me veio outra coisa na mente, e já ia falar aqui. Pelo que eu tenho percebido, as empresas, as academias têm preferido pegar as pessoas altamente qualificadas nas soft skills e passar um treinamento técnico, do que pegar uma pessoa técnica e treinar na soft. Então, o treinamento técnico está disponível na internet, o conhecimento científico tem, o conhecimento tem vídeos, tem uma série de possibilidades. Porém, procura qual empresa que está preocupada em dar palestra sobre comunicação,
habilidades interpessoais, criatividade, negociação. Então, essas coisas são... Eu acho que vai chegar a época que, em vez das empresas mandarem embora pelas soft skills, vão treinar os funcionários nessas soft skills. Porque não é possível. Se dá para treinar a hard, tem que dar para treinar a soft. Então, se a escola não está treinando as soft skills, se a faculdade não está ensinando as soft skills, se é difícil achar na internet e a empresa não quer treinar o funcionário, como a gente está discutindo isso para quê, né? É uma jornada solitária. Porém, eu tenho observado que algumas coisas a gente observa na formação acadêmica. Depois eu vou entrar aí na formação acadêmica e tenho observado que muitos pontos desses são tocados na graduação. Porém, são aqueles pontos que geram conflito. Apresentação em grupo, trabalho em grupo, você conseguir se comunicar, liderar o seu grupo. Aquela apresentação na frente da sala, que é complexa, né? Porque exige comunicação, trabalho em equipe, capacidade de liderar. Então, olha só o tanto de habilidades que são envolvidas nesse contexto. E aí você vai sair da faculdade e vai precisar disso também, porque senão você vai ter um prejuízo. Então, olha só que interessante. Uma coisa que eu estava estudando é a solução de problemas complexos. Queria saber alguém aqui que sabe o que são problemas complexos. Pessoal, eu estava estudando, resolução de problemas complexos é diferente de resolução de problemas complicados. Resolução de problemas complexos é a habilidade número 1 do Fórum Econômico Mundial desde 2015. E assim, não tem ninguém comentando sobre isso, não tem ninguém falando sobre isso, a gente não aprende isso na faculdade. Tá? Então, não está aqui como uma das soft skills, mas como que treina isso? Como que você... tem curso para isso? Eu não achei. Tá? Tem uma pessoa que é referência aqui no Brasil? Também não achei. Então, a gente está falando de coisas aqui que são emergentes desde 2015 e a gente ainda está se preocupando. A gente vê no meio acadêmico quer saber aquela enzima, aquela via metabólica, aquela contração excêntrica, concêntrica, qual a angulação do cotovelo. São detalhezinhos técnicos, mas importantes. Mas tem muita coisa além disso, né? Esse é o propósito na nossa live hoje. Dar uma explodida aí nas nossas fronteiras do conhecimento. Pois é, o finalzinho aí, eu estava no caminho aí, finalzinho você falou, eu vou ter que falar. É assim, por exemplo, nossa graduação, né, João e a minha, certeza foi obrigatório em bioenergética a gente gravar aquelas vias todas. Certeza. E muitos professores da época e até da nossa época se gabam de conseguir escrever aquelas vias todas decoradas. Para que servem aquelas vias? Se você não é bioquímico, vai trabalhar com biomolecular, microbiologia, microbiologia, quase não sai. Não precisa decorar, você tem que saber o porquê que tem aquilo, para que serve, quando que é prevalente, se é prevalente em todas, qual o momento que é mais prevalente em uma via do que a outra. Então, assim, são muitas coisas que eu tenho pensado atualmente. Então, por exemplo, um conhecimento desse, você pode utilizar no momento que você estiver fazendo uma soft skills aí para ganhar um personal, né? Falar para o cara que funciona assim, e também não vai descrever a via toda, né? Mas são coisas, detalhes que você vai associando para justamente
conseguir chegar ao objetivo, né? O João falou a questão do Fórum Econômico Mundial, e que sintonia, que eu estava olhando justamente isso aqui, né? Habilidades futuras, problemas complexos. Depois você vai ter que explicar, porque eu não sei, mas pelo que a gente vê, são, na maioria dos problemas, né? E falando mais em questão de empreendimento, acredito eu que são questões grandes que envolvam várias resoluções de problemas menores, né? E aí é onde juntam todas as habilidades. Por isso, inclusive, no artigo que a gente estava lendo lá, aquele em português, né? Eles avaliaram justamente a diferença do líder autêntico e a relação desse líder no desenvolvimento das outras habilidades, né? Se tinha relação de um líder autêntico, se ele era capaz de desenvolver essas habilidades nos funcionários. E outro ponto que você falou é a questão da empresa. E no artigo eu gravei isso. Não espera-se que uma pessoa venha da graduação, venha do ensino médio, fundamental, com essas habilidades. No entanto, o mercado pede essas habilidades e a empresa tem que estar aberta a dar essa formação. Ele cita lá até um artigo que é caro para fazer isso e tudo mais, mas eu vejo que assim, tem crescido muito essa questão da empresa oferecer o treinamento, né? Eu conheço amigos que trabalham em empresas de informática e eles têm um horário reservado para fazer essas habilidades online, à distância. O horário é específico para isso. Ele tem 1 hora, são 3 horas por mês, né, por semana, para ele entrar e fazer, é obrigatório, né? Então, desenvolver essas habilidades, né? Então, eu vejo, sim, que as empresas estão encaminhando para isso, né? Na graduação, a gente tem um movimento aí voltado para as metodologias ativas, que vai de encontro justamente ao que a gente já fazia, só que não era, vamos dizer, tão dinâmico ou já cansou, né? Essa questão de aprender a apresentar trabalho, né? Trabalho em grupo. Quando o professor fala trabalho em grupo, todo mundo já fica, não, professor, não dá certo. Eu falei, ué, por que não dá certo? Você está lá, você vai fazer dar certo, né? Então, assim, eu vejo que há um movimento em torno disso, né? Então, a gente precisa, como foi falado, começar a abrir o horizonte, começar a sair da caixinha, né? Usando aí mais umas palavrinhas que todo mundo fala, né? Saia da caixa, mas a gente precisa ampliar a visão mesmo para essas outras habilidades, que elas, certeza, que elas já estão aí e serão determinantes no futuro bem próximo. Você comentou sobre a metodologias ativas, né? Então, o professor era o centro do conhecimento, né? Apesar de já ter esse discurso há muito tempo atrás, que o professor não é o centro do conhecimento, mas durante a aula foi, né? Agora, metodologias ativas colocam realmente o aluno, como o acadêmico, como protagonista da história. Então, a gente vê duas ondas aí vindo, das metodologias ativas realmente colocando o acadêmico como protagonista. Então, o professor hard skills, com muito conhecimento técnico, ele tem que dar espaço para o acadêmico. Isso é duro, não é fácil. É uma habilidade nova que a gente tem que desenvolver. E outra coisa que está acontecendo aqui na Unirg, que parece que aqui em Gurupi, que é uma coisa muito inicial, acho que é experimental. A gente mudou nossa matriz e instalou o projeto interdisciplinar. E isso está mudando minha forma de pensar, porque estou dando aula, por exemplo, para os segundo, terceiro período, e eles têm esse projeto interdisciplinar, onde eles têm que fazer uma ação envolvendo algumas disciplinas. E eu observo que esses alunos já vão para a aula pensando como que eles vão absorver aquele conhecimento da aula para inserir no projeto deles, que eles têm que executar daqui um mês. Então, eles voltam da aula do professor de um dia anterior, com uma ideia nova. Então, assim, como isso está mexendo com a formação
dos acadêmicos, de forma privilegiada, porque a interdisciplinaridade agora está funcionando, e isso me deixa mais tranquilo para dar autonomia para os alunos, para os acadêmicos. Então agora está começando a formar todo o processo de interdisciplinariedade e de metodologias ativas. Então o profissional que vai sair ali daqui 4, 5, 3, 4 anos, vai sair para uma outra característica, que o profissional que está saindo hoje ainda está tem menos essa visão interdisciplinar, sabe que tem que pensar interdisciplinar, mas não pensa completamente interdisciplinar. Teve algumas atitudes ativas na faculdade, mas não como essa turma inicial. Então a gente, como professor, né, a gente vai observando isso e vai mudando as nossas habilidades e vai tentando soltar e a gente vai junto para perceber justamente essa fluidez, essa mudança. Daqui a pouco a gente fala, nossa, mudou, a formação mudou. A fisiologia é a mesma, a bioquímica é a mesma, a cinesiologia é a mesma, mas mudou a formação. Onde que mudou? Mudou nessa forma de pensar, de forma mais subjetiva, interdisciplinar, mais... O hard skills continua mesmo, o conhecimento continua mesmo, mas a forma que isso está sendo manipulado é totalmente diferente. Pois ó, você estava falando do Fórum Econômico Mundial, né? Eu estou olhando ali as 10 habilidades. Tem uma habilidade aqui chamada flexibilidade cognitiva, né? E assim, às vezes a gente é muito fechado, né? A gente não se abre ao novo e não se abre à opinião dos outros, né? A gente está num momento bem punk do Brasil, que ainda fortalece mais essa questão, né? Mas, assim, uma experiência que eu passei até onde estou trabalhando, e assim que veio a pandemia, a instituição, ela ofertou um curso de metodologias ativas para os seus alunos. Seus alunos não, seus professores. Foi até onde eu sou professor temporário, né? E, de cara, diversos professores bateram o pé, que não ia dar certo, que o aluno não é assim, que o aluno é assado, né? Então, assim, são coisas que eu falo assim, cara, não é possível que um professor não tenha essa maleabilidade para justamente reconhecer que ele precisa mudar, reconhecer que ele precisa ter uma flexibilidade cognitiva, reconhecer que ele precisa ser interdisciplinar, né? Será que não é possível fazer um projeto interdisciplinar, matemática na educação física e vice-versa? Não, nunca vi. Vamos criar outra habilidade, né? Vamos testar. Por que não pode? Então, assim, e eu vejo que isso gera um ambiente, não só uma questão de habilidade mesmo, mas gera um ambiente bem mais agradável de se trabalhar com as pessoas, né? Essa relação interpessoal. Então, assim, são coisas, fora econômico mundial mesmo, às vezes a gente acha que está muito longe da gente, né? Mas algumas discussões lá a gente pode trazer para o nosso dia a dia e, poxa, é bom demais ali, ó, inteligência emocional. Quanto isso foi testado na pandemia em nós, né? Quanto isso foi testado? Quantas vezes o professor tem, né? A vida toda teve que demonstrar que sempre foi firme, que está tudo certo, que está tudo lindo, que está tudo maravilhoso. É o que o pessoal fala hoje aí, como é que tá no Stories? E fora do Stories, como é que tá vindo? Né? Então, assim, são questões que a gente tem que começar a aceitar e tentar trabalhar e tentar chegar num senso comum, um bom senso, né, com as pessoas para a gente conseguir crescer. Se for durão, currão, não mudar, aí
Vem aquela frase lá que a gente colocou no card, né? Às vezes a gente acha que tem resposta para tudo, o mundo vem e muda as perguntas. Pois é, e olha só, o pessoal pode estar pensando assim, não, já passou a pandemia, já passou essa necessidade de modificação, né? Agora vem o tal do novo normal, que é voltar ao, ao, ao presencial de forma diferente, tomando vantagem do que a gente viveu sobre tudo isso, né? Então, mais uma transição. A gente passou por uma transição meio traumática, que foi o início da pandemia, e agora uma outra transição menos traumática, mas onde a gente pode tirar vantagens ou acabar ficando com desvantagens. Pois é, e essas mudanças. E aí, tudo bem? E essas mudanças, elas encontraram, né, e cresceram muito com a globalização, né? Essa questão que você teve uma parte da fala aí que você comentou, né? O conhecimento hard a gente consegue hoje na internet. Eu vou todo início do semestre eu falo, tudo que eu vou falar aqui no semestre tem no YouTube. E se eu tiver errado, você me corrige aí na próxima aula, tá? Eu falo, vai lá, acabei de falar, estuda, vai lá, né? Então, assim, o que é o diferencial de mais uma habilidade? É a forma de contar a história, a forma de levar o hard skill, né? Então, a gente tem muitos professores aí, referência nacional mesmo. Por exemplo, amanhã, sábado, vai vir o professor Jonato aqui em Palmas. O professor Jonato, ele tem uma hard skill gigantesca. E a soft skills também. Não sei se você já deve ter tido aula com ele. Cara, a aula dele é altamente didática, entende tudo assim. Ele fala você entende tudo. Então, assim, são coisas que a gente tem que sugar, né? Colar no cara desse, sugar. É difícil, cada um tem o seu perfil, né? Mas a gente precisa ir caminhando nesse sentido. Beleza, deu uma travada aqui, mas eu entendi. Beleza, eu vou enumerar aqui algumas soft skills importantes aqui que foram falados em alguns artigos, tá? Se alguém quiser referência, é só pedir para a gente compartilha, tá? Então, a comunicação é extremamente importante. Aqui, a gente está, eu combinei, o pessoal que está assistindo aí, eu combinei com o Darlan, da gente contar um pouquinho do nosso passo a passo aqui no Bússola do Saber, como a gente está tentando desenvolver essas novas habilidades importantes, mas acho que vai ficar muito longo se a gente fazer esse bate-papo. Só vou enumerar aqui. Comunicação, tá? Cortesia, flexibilidade, integridade. Assim, acho que não precisa nem explicar muito a fundo, né? A comunicação é a capacidade de você falar e a outra pessoa saber entender claramente o que você falou. Cortesia é você ser cortês, conseguir, inclusive em momentos de alta pressão, conseguir respirar fundo e conseguir ser educado, né? Flexibilidade. O professor Darlan já deu exemplo aí de pessoas que não são flexíveis. Integridade, isso esperava-se de todas as pessoas, né? Ser íntegro, ser honesto. Habilidades interpessoais, você saber se colocar no lugar do outro, você saber respeitar o outro, saber respeitar o posicionamento do outro. Atitude positiva. Assisti uma palestra de um ex-aluno meu aqui que ele falava, não, eu estou aqui no cargo de gestão porque eu falo, não, bora lá, o que dá para fazer? Não, fechou tudo, mas tá, fechou tudo, e aí, o que nós vamos fazer? E eu lembro da época de graduação, ele sempre foi assim, atitude positiva. Realmente é importantíssimo, tá? Profissionalismo, tá? Acho que profissionalismo e integridade está na mesma linha. Responsabilidade também, integridade, profissionalismo e responsabilidade, ser ético, né? Ser responsável, cumprir horário, cumprir compromissos, etc. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe eu acho que é uma necessidade importante hoje e coisas que pouca gente discute, né?
criatividade, habilidade de negociação, habilidade de gerir sua própria carreira, de empreender, aprendizagem contínua, pensamento crítico e resolução de problemas. Então, são assim, olha só, a aprendizagem contínua é uma soft skill, pode ser um aprendizado das hard skills. Então, fica tudo meio eu quero continuar estudando, mas eu vou continuar estudando o quê? As hard skills. Então, a soft skill é uma habilidade soft de você agregar a hard. Então, o que eu queria deixar claro aqui, eu acho que a gente já está indo para os finalmente, deixar claro que não é, joga fora as hard skills, vamos focar nas soft skills. Não. A ideia é do contínuo, da aprendizagem contínua. A ideia da live hoje foi justamente aprendizagem contínua, desenvolvimento profissional, desenvolvimento da carreira, desenvolvimento como profissional e dar uma olhada nas soft skills, porém sem deixar de lado as hards, a ciência, aquele artigo científico, aquele conhecimento novo. Então, essa mensagem que eu queria deixar, que eu sempre digo que eu gosto de falar aquilo que eu vivo, então isso que eu estou sugerindo para o nosso público é algo que eu faço no dia a dia, eu tento me desenvolver, eu tento crescer, não sou criativo, não tenho muitas habilidades, mas eu sei que essa semana a minha habilidade está um pouquinho melhor do que 10 dias atrás. O meu hard está um pouquinho melhor do que 40 dias atrás. O meu perfil empreendedor está melhor do que há 20 dias atrás. E aí a gente vai avançando e vai abrindo oportunidades. E essa ideia do Bússola do Saber é contribuir socialmente, porém a gente está envolvido. A ideia da comunidade é muito interpessoal, né? Então a gente está desenvolvendo, ao mesmo tempo que contribui com conhecimento e socialmente, nessa área do conhecimento, a gente desenvolve também essas habilidades tão importantes para agora e para o futuro. Você falou de a primeira habilidade, eu acho que foi comunicação, né? E aí, levando ao pé da letra, eu mudei de casa agora e meu bicicletário, ele tem uma chavinha, né? Tudo passou ali, reconhece e abre. Só que no meu bicicletário, minha chave não funciona. E o ponteiro, é tudo à distância, né? Você liga lá, aí a gente ligou, aí o cara... Aí ele falou, né? Ó, a porta tá funcionando, só o bicicletário que não. Aí ele, o bicicletário não tá funcionando? Sim. Poderia ir lá verificar? Aí a gente foi lá, verificou. Já tinha ido, já veio e falou, não tá funcionando, vou passar para a área técnica. Cara, por que já não encaminhou antes para a área técnica? Fez a gente ir lá, voltar. Aí quando eu cheguei aqui, ele, eu achei que as portas também não estavam funcionando. Aí já misturou mais coisas. Então, assim, às vezes a gente acha que comunicação, acha que é uma habilidade que é tão simples, mas muitas vezes as pessoas demoram mais em solucionar os problemas por causa da comunicação, né? Outra coisa de comunicação, WhatsApp hoje, se você escreve alguma coisa, você não sabe o tom de como aquela pessoa está falando. E é por isso que às vezes rola briga aí no WhatsApp, discussão, por causa do tom da comunicação escrita para outra percepção dessa comunicação, né? Então, assim, nos últimos anos teve algo disruptivo, né? Acho que o João era da época, deu também do telefone lá, que você discava o número, demorava a chegar, e hoje é muito mais rápido. Então, assim, foi muito rápido. Em 20 anos teve mudanças enormes. Acredito eu que a informática não vai nos substituir, mas se a gente não desenvolver essas habilidades, pode ser que nos substitua, né? E aí tem uma frase legal lá do Murilo Gun, que é o seguinte: no futuro, o grande diferencial do ser humano será ser
humano, né? Que aí envolve essas habilidades todas e que a gente possa mais ter essa interação, a gente ser mais humanos e um ponto-chave é que a gente precisa se unir, né? Cada vez mais. Nosso objetivo é esse com o Bússola, né? A gente unir os profissionais de educação física. Obviamente, nossos objetivos são além dos profissionais de educação física, que a gente deixou claro aqui hoje, né? Multidisciplinariedade, desenvolvimento de habilidades. E eu acho que é isso, João. Foi muito bom o bate-papo. Acredito que o pessoal deve ter gostado. Lembrando que o material que a gente usou na live eu vou deixar lá no link da bio lá para baixar os artigos, tá? E brevemente no YouTube as lives completas. Muito bem. Novidades para a semana que vem, né? Então, quem está aí, se prepara. Temos uma pequena novidade para a semana que vem. A live foi acho que balaio, né? Que chama um bojo de várias coisas. A gente colocou aí as soft skills no meio, justamente para... É uma live interdisciplinar de soft skills, então tudo junto, tudo misturado, tudo meio confuso, meio complexo. É o mundo que a gente está vivendo hoje. Acho que atingiu o objetivo. E semana que vem já tem uma live. O tema será atendimento kids, tá? Kids e juvenil, adolescentes. Daqui 2 semanas a gente está para fechar aí com uma professora da UFT, e dia 1º já tem uma outra profissional, 3 mulheres em seguidas aí, 3 mulheres em seguida. E confirmar, não vamos falar o nome ainda, porque ainda está para confirmar, mas já temos 3 convidadas para as próximas 3 semanas. Obrigado aí a todos que participam. Obrigado aí a todos que tiveram aí. Se tiverem sugestão de temas, se quiserem participar, é só entrar em contato, a gente organiza. Valeu, pessoal. Darlan, se quiser encerrar. Graças a Deus. Valeu. Até a próxima. Até.